Olá, o vídeo de hoje é sobre alguns sinais que tendem a ser um mau prognóstico no relacionamento. O que eu quero dizer isso? Eu não tô querendo agorar o relacionamento de ninguém, mas tem alguns pontos que vale a pena prestar atenção, porque esses podem ser, assim, o deal breaker, o que não vai levar esse relacionamento pra frente. Então, algumas coisas para você considerar e pensar no seu relacionamento que são muito importantes e ver se você ou seu parceiro estão fazendo e analisar. Tem salvação? É algo que a gente ainda não conversou e a gente pode conversar? Ou é algo que a gente já bateu na tecla 200 mil vezes e a gente não consegue resolver? Alguns exemplos. Primeira coisa, e são coisas que aparecem muito num consultório de psicologia: expectativas irreais um do outro. Mais do que nunca, as pessoas não querem errar. Então, né, tem essa ilusão, essa lógica de que as coisas têm que dar certo. Eu já falei aqui em outros momentos que eu pergunto para as pessoas o que significa dar certo. E muitas pessoas têm expectativas irreais. Por exemplo, a pessoa com quem eu namoro, ela tem que ser o combustível da minha felicidade. E ela tem que dar certo porque eu já tenho uma certa idade e o meu relógio biológico não pode esperar. Ou porque eu já tenho uma certa idade e quero ser um pai de família. Ou porque estamos há tanto tempo juntos e essa pessoa, ela precisa entender, né, que ela precisa ser de um certo jeito. Aí frases do tipo: se ela quisesse me ver feliz, ela faria. Se ele me amasse mesmo, ele faria. Se a gente briga, quer dizer que a gente não deveria estar junto. Se ela me critica tanto, quer dizer que ela não me ama do jeito que eu sou. A pessoa tem que me amar do jeito que eu sou. Ou não foi isso que eu planejava, né? Se você me amasse mesmo, você entenderia que... E são frases muito prontas e que tem às vezes um grau de exigência que a própria pessoa não sabe. E às vezes aquilo que a pessoa acha que o outro deveria fazer, às vezes não é muito realista, né? A pessoa deveria lembrar de absolutamente todas as datas. A pessoa deveria me dar presentes constantemente. A pessoa não pode falhar em adivinhar aquilo que eu acho que é o certo ou que eu gostaria para uma relação, né? Ela ou ele esperam presentes caros ou esperam uma tolerância muito, muito grande com certos comportamentos. Coisas que às vezes não são nem conversadas. Então, assim, aquelas pessoas que se agarram sem discussão à ideia do relacionamento perfeito, à ideia de como as coisas podem ser, à ideia de que o outro deveria ou tem que mudar, acabam tendo, assim, uma chance muito alta de se decepcionar e de nunca estarem satisfeitas nessa relação, porque elas não estão efetivamente ali, elas não estão efetivamente conectadas com aquela pessoa, elas estão muito conectadas com o que a pessoa poderia fazer ou o que ela não tá fazendo, e com a ideia da perfeição, e não entendendo que os relacionamentos são imperfeitos porque nós somos imperfeitos e viemos de histórias diferentes e a gente não vai conseguir concretizar todas os desejos da outra pessoa. Um outro ponto importante é uma das frases que eu falei antes, que é: ou é do meu jeito ou é de jeito nenhum. Ou você funciona do jeito que eu funciono ou não vai funcionar. Ou você me dá o que eu quero ou não funciona mais. Ou é o meu jeito ou não é de jeito nenhum, né? A dificuldade de chegar no meio termo, a dificuldade de negociar, a dificuldade de ceder pode levar a um lugar de competição, de menosprezo, de desprezo, de distanciamento. Eu não me importo mais. Uma das partes pode ser muito combativa e outra pode se retirar e acaba gerando um distanciamento, e às vezes uma sensação de sufocamento, uma sensação até de que adianta eu fazer certas coisas, né? Não entrar numa discussão, não entrar numa discussão no sentido de chegar no meio termo é um problema que inclusive vai se refletir ao longo de toda a relação. Como é que vai funcionar quando você tiver filhos? Como é que vai funcionar quando vocês comprarem coisas juntos? Como é que vai funcionar para vocês confiarem um no outro, né? O que pode ser que leve a uma outra situação, que muitos casais erroneamente pensam que é uma coisa boa. Nunca existe conflito, nunca existe confronto, sempre dá tudo certo, todo mundo sempre concorda, mas será que concorda mesmo, né?
nunca brigar, nunca ter conflito nenhum, pode ser um sinal de distanciamento emocional. Uma das partes não quer e não sabe, ou tem medo do conflito, tem medo do confronto e não se engata nisso. Então fica em silêncio, é muito passiva e topa tudo, enfim, não expressa o que sente, e essas emoções elas podem começar a se acumular, a se empilhar e podem levar a outras emoções. Raiva, descontentamento, desprezo, ressentimento, um monte de coisas que acabam com o casal vá se distanciando e vá se desentendendo, e às vezes aquela parte que tem tudo do jeito que ela quer não percebe que a relação tá esfarelando, tá desandando, porque é sempre esse jeito, né? É sempre do jeito que eu quero, e eu não percebo que aquilo tá acontecendo para evitar confronto, e não necessariamente porque todo mundo tá concordando. Uma outra questão que é bastante tabu é diferenças no desejo sexual, né? E em conjunto a falta de vontade para chegar no meio do caminho. Infelizmente, é um assunto que muitas vezes leva a uma quebra até da relação. É muito comum a gente ver em casais que já têm 1 ou 2 filhos, nós mulheres, especialmente muito pela nossa criação, ou até pelos primeiros anos ali pós-gravidez, de realmente a libido tá muito baixa, elas concluírem que não, já fiz minha parte, não quero mais, pra mim não me interessa, e aí ficarem desconfortáveis, se sentirem sufocadas. A forma com a qual o seu parceiro também pede, ou às vezes demanda, obriga sexo, a questão cultural, né? Se eu não fizer, ele vai procurar fora. Tem muitas mulheres em 2022 que ainda dizem, olha, até vai, só não traz doença pra casa, tá muito bem, tá tudo bem. E às vezes a falta de conversa sobre isso, e aí o homem se sentindo, ou até a mulher se sentindo indesejada, não tendo espaço para conversar sobre isso, não tendo espaço para chegar no meio termo, não tem espaço para revelarem como se sente com a abordagem um do outro. Tem mulheres que revelam, olha, não é tanto que eu não queria fazer, o jeito que ele chega em mim, ele não chega carinhoso, ele não leva em consideração que a gente tem que estar numa relação legal para eu ter vontade. Ou às vezes esperam, o casal tem a ideia errônea de que o desejo sexual ele tem que vir mesmo como eram nos primeiros meses ou anos de relacionamento, e não é verdade, não vai acontecer assim. À medida que a gente vai ficando mais velho, pode ser que a gente tenha menos frequência e a gente priorize mais a qualidade do sexo. Pode ser que tenha menos penetração e a gente priorize outras características do sexo. Ou a gente não saiba que sexo vai para muito além do que a penetração. E tem muitas outras coisas para explorar, mas porque a gente tem dificuldade de se comunicar, a gente pode não conseguir rever essa parte. Tem um filósofo, um pesquisador do sexo que diz: o grande problema sexual não está entre as pernas, está entre as orelhas. Então, muitas coisas de como a gente se sente, o que a gente pensa a respeito do sexo, precisam ser revistas. E se a gente não rever, é capaz da gente efetivamente se desconectar e se separar daquela pessoa, porque a gente não pensa parecido, né? Ou a gente não consegue chegar num consenso. Um outro fator importante: vícios. Pessoas que têm dificuldade com álcool, com droga, ou comportamentos compulsivos de qualquer modo, eles podem levar a outras questões que vão colocar a sobrevivência do relacionamento em xeque, né? Então, juntamente com as questões de vício, costumam vir muitas promessas de mudança, costumam vir muitas traições, e não só traição em termos de infidelidade, mas traição da confiança, traição financeira, a traição da lealdade do casal. São questões muito importantes. Se isso tem acontecido, se isso acontece, é importante questionar isso e procurar ver se existem soluções para essa questão, porque o comportamento da pessoa compulsiva, a pessoa propensa a algum vício, pode ser para poder manter aquilo ali, as outras coisas podem até se tornar secundárias. Então é importante olhar para isso. Predições negativas eu tenho visto muito no consultório, especialmente da galera mais nova, coisas do tipo: o medo de que a gente vai terminar, ou o medo de que não vai dar certo, ou o medo de que eu vou ficar um tempo sozinho porque é um relacionamento à distância, né? Então eu começo a ficar menos comprometida com aquela relação, que muitas pessoas confundem com relacionamento aberto, e acaba que eu aumento as chances de acontecer aquilo que eu tinha medo que acontecesse, que é a relação não sobreviver, não durar.
Outros podem trazer bagagem de relacionamentos anteriores e ficar projetando nesse relacionamento atual aquilo que aconteceu no outro relacionamento. Tá sempre esperando, o outro vai me sacanear, o outro vai me trair, o outro vai ficar... e aí causar distanciamento emocional, ciúme, controle, posse, um monte de sequelas de outras relações que acabam detonando essa relação que poderia ser muito boa, né? As pessoas têm dificuldade de levar uma relação de cada vez ou de deixar a relação seguir seu curso e podem acabar sabotando a relação com essas previsões negativas do futuro. E assim, nesse estágio, o futuro da relação é 50-50, pode ser bom, pode ser ruim. Depende de como os dois vão caminhar nessa relação, né? Como os dois escolhem caminhar essa relação. E, por último, a falta de gratidão, a falta de afeto. Alguns casais podem ir se tornando amigos ao longo do tempo, né? Colegas de quarto e não cuidar do que eles têm. Outros casais não acham que precisam ter alguns limites pessoais, né? Ou ter rituais que mostram vínculo, né? Carinho, pegar na mão, beijinho, contato pessoal. Acabam negligenciando isso e não sentem que isso é importante para a relação e não tentam cultivar isso. Isso, por incrível que pareça, vai distanciando as pessoas, né? A falta de contato emocional pode fazer com que a outra parte questione que tipo de relação a gente tem, o que mudou. E se eu não sou bom em me comunicar, eu posso acabar entrando num parafuso e me distanciando da relação. Espero que isso que eu tenha falado para vocês faça algum sentido. Preste atenção em alguns sinais, porque isso é muito importante. Deixa comentário, me segue aqui no canal, nas outras redes sociais. Eu tenho um videozinho agora, um quadrinho aí que se chama Me Ajuda Carol. Deixa a sua história lá no Instagram, nas mensagens, eu leio lá, pergunto se eu posso postar aqui sem nome, né? Preservando seu sigilo, quem sabe eu possa te dar uma sugestão de como seguir. No mais, obrigada por ter me assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!